Em pronunciamento ao vivo pelas redes sociais, o deputado federal Maurício Marcon explicou como a decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada após a Câmara dos Deputados sustar a ação penal contra Bolsonaro e seu entorno, acabou por desmascarar as narrativas utilizadas pelo tribunal, expondo todo o absurdo dos processos políticos ali conduzidos para perseguir a oposição. Maurício Marcon mostrou que, para atropelar a decisão da Câmara e dar continuidade ao processo contra o deputado delegado Ramagem e, por consequência, contra todos os outros alvos que não têm foro privilegiado, o Supremo Tribunal Federal promoveu uma separação entre os tipos de crimes que ocorreram antes e depois da diplomação de Ramagem. Segundo a decisão, após a diplomação, só seriam aplicáveis os crimes de dano e de deterioração do patrimônio tombado. O deputado prosseguiu explicando que, segundo a decisão, os crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e ação criminosa armada teriam ocorrido antes de dezembro de 2022, quando houve a diplomação. Marcon disse: sabem a Débora do Batom e todos os outros que foram processados? Todos que foram processados, inclusive a Débora do Batom, foram processados pelos 5 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio. Só que agora, com essa decisão sobre o Ramagem, o que o Supremo disse? Que antes do dia 8 de janeiro, ou seja, quando o Ramagem ainda não era deputado, as 3 que poderiam ser julgadas são tentativa, organização criminosa e golpe de Estado. Aí eu pergunto para vocês, a Débora do Batom, dentre outros, ela está sendo condenada pelos 5 crimes, só que só há provas contra a Débora do Batom, só há provas do dano ao patrimônio. Qual é a prova que o Supremo tem, por exemplo, contra a Débora ou contra qualquer um dos que foram condenados pelos outros 3 crimes? Tem algum e-mail da Débora fazendo organização criminosa? Tem algum e-mail, uma troca de mensagens da Débora querendo derrubar o Estado Democrático de Direito? Não tem nada. Então, o Supremo, que já se perdeu faz tempo nas mentiras que ele mesmo contou, ele, com esta decisão do Ramagem, ele ratificou que o que ele está fazendo é criminoso. Eles inventaram crimes e agora eles tiveram que desmembrar esses crimes para não suspender toda a ação. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitas sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas.
após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. E o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo. A atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os nossos rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Abre lá que os artigos da lei. Ramagem, vamos lá. Pessoal, nós temos uma Constituição. Talvez o Supremo só não saiba, mas existe uma Constituição no Brasil. Essa Constituição tem um artigo que se chama o artigo 53 da Constituição, que fala ali sobre a questão parlamentar. Pois bem, nós tivemos na CCJ essa semana um projeto de lei, né, que não é um projeto de lei, é um código lá diferente, uma assustação, não sei do que lá, um SA, não sei o que. Não vou me lembrar agora de cabeça. Que pedia, né, que mandava o Supremo Tribunal Federal bloquear o processo no qual Ramagem se encontrava. A minha esposa, que lê muito bem, ela lê muitos livros, ela vai ler o parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição brasileira. Vai lá, mano. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, prestem atenção. O Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Leia só depois da vírgula de novo. Até a decisão final, sustar o andamento da ação. Da ação. Prestem atenção. Da ação. O que o relator fez? O relator copiou o que estava na Constituição. Da ação. Dentro desta ação, nós temos Ramagem, nós temos Bolsonaro, nós temos os generais, nós temos um monte de gente. A Constituição não diz que é para assustar de um parlamentar. Ela diz que é para assustar da ação. Não tem uma vírgula, um ponto ou algo do gênero. O parágrafo 4º diz o quê?
O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no Câmara dos prazo Deputados. improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. O que nós fizemos na Câmara? Nós votamos com grande maioria, 315 votos, ou seja, voto suficiente para aprovar uma PEC, que é a coisa mais difícil de se aprovar. A Câmara aprovou, então cumpriu o parágrafo 4º. O 5º diz o quê? A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Beleza. Então vocês entenderam que a Constituição do Brasil é muito clara quando ela diz sustar o andamento da ação. A ação deve ser sustada. Não tem como desmembrar. Não tem como desmembrar. Tá bem claro. Aí a gente começa no ponto mais importante de todos. Qual que é? O Supremo, em velocidade recorde, decidiu que, isso tá errado. E julgaram que eles, presta atenção, que eles sustariam somente parte deste processo. Ok? Qual que foi a parte que eles disseram que eles sustaram e por quê? Eles disseram que, como diz o artigo 3º, tu pode sustar conforme crimes que tu fez após a tua diplomação. É isso? Isso. Após a tua diplomação. Pois bem. Quais foram os crimes que eles disseram que pode ser sustado? Eles disseram que pode... Prestem atenção que não é fácil. Eles disseram que pode ser sustado o dano qualificado com violência ou grave ameaça contra patrimônio da União. E eles disseram que pode ser sustado a deterioração de patrimônio tombado, tá? As duas dão juntas aí, cada uma pode ser de 1 ano e 6 meses de punição. Marcon, mas qual que eram as outras 3, que eram 5? As outras 3 que eles disseram que não pode, que eles mantiveram, melhor dizendo, ou seja, eles disseram que esses crimes foram cometidos antes do Ramagem ser diplomado. Prestem atenção que é um negócio fantástico. Que é a tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, golpe de Estado e organização criminosa armada. Tá? Estes 3 crimes, eles falaram que foi antes. Mas qual que é o problema aqui, Marcon? O que tu tá querendo explicar? Sabem a Débora do Batom e todos que foram processados? Todos que foram processados, inclusive a Débora do Batom, foram processados pelos 5 crimes. Tentativa de abolição violenta do Estado, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio. Só que agora, com essa decisão sobre o Ramagem, o que o Supremo disse? Que antes do dia 8 de janeiro, ou seja, quando o Ramagem ainda não era deputado, as 3 que poderiam ser julgadas tentativa, organização criminosa e golpe de Estado. Aí eu pergunto para vocês, a Débora do Batom, dentre outros, ela está sendo condenada pelos 5 crimes. Só que só há provas contra a Débora do Batom, a prova dela ter escrito lá, só há provas do dano ao patrimônio. Qual que é a prova que o Supremo tem, por exemplo, contra a Débora ou contra qualquer um dos que foram condenados, que a gente está lutando pela anistia, pelos outros 3 crimes? Tem algum e-mail da Débora fazendo organização criminosa? Tem algum e-mail, uma troca de mensagem da Débora querendo derrubar o Estado Democrático de Direito? Não tem nada. Então o Supremo, que já se perdeu faz tempo nas mentiras que ele mesmo contou, ele, com esta decisão do Ramagem, ele ratificou que o que ele está fazendo é criminoso. Eles inventaram crimes e agora eles tiveram que desmembrar estes crimes para não suspender toda a ação. Eles suspenderam do Ramagem somente dano qualificado ao patrimônio e deterioração de patrimônio tombado. Ou seja, a Débora, dentre todos os outros que foram presos do dia 8 de janeiro, só poderiam ser julgados por estes 2 crimes, porque eles admitiram na ação do Ramagem que o Ramagem não poderia ser
dos outros crimes, porque eles precedem a diplomação. Vocês conseguiram entender? Deu pra entender? Será, mano? Deu. Ou seja, os crimes do 8 de janeiro, quem falou que foram só deterioração de patrimônio e dano ao patrimônio foi o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles se perderam já na jogada. É um negócio insustentável o que eles estão fazendo. Eu sou economista, entendo porra nenhuma. Mas qualquer um que olha isso aqui diz, é uma loucura. Não faz sentido nenhum. Isso aqui é uma insanidade. E aí a gente vai mais além da insanidade. Esta semana, não sei se vocês acompanharam, mas o Alexandre de Moraes, ao ser questionado como alguém, vamos pegar o presidente Bolsonaro, como o presidente Bolsonaro podia ser incriminado por dano qualificado ao patrimônio, né, ou deterioração de patrimônio tombado, se ele nos Estados Unidos estava. E a lógica do Alexandre de Moraes é a seguinte, é que se tu incentiva algo e aquele algo acontece, tu é responsável. Então vamos lá. O governador da Bahia, esta semana, saiu um vídeo que ele incentiva que 500 mil de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro se cave uma vala e que se atirem todos na vala. Qualquer pessoa que votou no presidente Bolsonaro e for assassinada daqui pra frente, ou, segundo a lógica do Alexandre de Moraes, o governador da Bahia, Jerônimo, pode ser tornado como acusado, né? Ele vai ser réu, né? E pode ser condenado por isso. Vocês entendem a insanidade que nós estamos vivendo nesse momento? O próprio STF, para modular, para tentar da celeridade que eles querem terminar logo com isso que está insustentável, é mentira, eles começam a se entregar. Minha mãe sempre falava, acho que a sogra também falava, que mentira tem perna curta, né? Chegamos num ponto de inflexão. Eles falaram que do dia 8 foi só dano qualificado e deterioração de patrimônio. E aí, cadê as provas contra todo mundo que está preso por golpe de Estado? Não existe. Porque se eles falassem que estes crimes foram cometidos após a diplomação, ou seja, depois do dia 8, no dia 8 de janeiro, eles iam ter que parar com todo o processo do Ramagem e, consequentemente, com toda a ação penal. E se eles fizerem isso, eles não vão conseguir prender o Bolsonaro, que é o maior foco deles, para que o líder das pesquisas não concorra na presidência o ano que vem. Vocês entendem? Vocês conseguiram entender qual que é a loucura que a gente está vivendo? E aí vocês vão me pedir, Marcon, qual que é a reação da Câmara, qual que é a reação que a Câmara pode ter perante esses absurdos? 2. A primeira ação que a Câmara pode ter é a implementação da CPI, que já está protocolada, ainda no ano passado, do abuso de autoridade, para que nós conseguimos dar luz a esses absurdos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a segunda coisa que a Câmara pode fazer, que teria uma solução, eu diria, imediata nesse absurdo que a gente vive hoje, de achincalhamento da Câmara dos Deputados eleita pelo voto popular, seria o presidente Hugo Motta colocar em votação um projeto que acaba com o foro privilegiado. Este projeto, pasmem, já foi aprovado no Senado. Nós só precisamos colocar ele em votação na Câmara. Se terminar com o foro privilegiado, todos os políticos que têm medo hoje do Supremo, porque as ações caem tudo lá, todos, sem exceção, as ações iriam para a primeira instância. Ou seja, acabou essa forma de chantagear os parlamentares com esses absurdos. Qual que vai ser a reação do Hugo Motta? Gente, vou ser sincero para vocês. Todo deputado sabia que ia chegar no Supremo e eles iam cometer esse crime de dizer que a Câmara não manda em nada. Eu não sei qual que é o plano do Hugo Motta, sinceramente aqui. Mas tenho certeza que o Centrão não fez isso sem saber qual que vai ser a reação. Haverá uma reação. E eu acho que dentro desses dois focos aqui, tá? Qual vai ser? Não sei, mas vai ter. Porque o Centrão também tá de saco cheio com as arbitrariedades do Supremo Tribunal Federal. Que é bom que eles briguem, né? Porque sozinho a gente não consegue nada lá. Então, o resumo da ópera é esse. Espero ter deixado muito claro o que eu falei aqui para vocês, o entendimento. Mas o Supremo Tribunal se perdeu completamente. É insustentável o que eles estão fazendo. E esse julgamento que eles estão fazendo, certamente, sem individualizar pena, sem individualizar culpa, gente, é uma barbárie, assim, sem precedentes. Não tem como não gerar problema esse tipo de coisa, né? Não. Porque daí começa a acontecer isso aí. Porque a mentira tem perna curta, né? Puxa um processo, daí tem um negocinho aqui,
Aí o outro, porque não adianta. A individualização de conduta existe justamente pra isso. Pra te individualizar. Vocês Cada pensem pessoa tem uma responsabilização. que a Débora do batom no mesmo buraco. tá sendo acusada dos mesmos crimes que o Ramagem, que é acusada dos mesmos crimes que o Bolsonaro, que é acusada dos mesmos crimes do pipoqueiro que foi preso. Isso aí. É todo mundo mesmo crime. Tipo, não faz sentido. Sendo que o próprio STF disse que... Vocês acham que o pipoqueiro teve um crime contra o golpe, coisa do... Um pipoqueiro que foi preso? Sim. A extrema imprensa, alguns... A pessoa que às vezes chegou lá no dia, tipo, que planejamento que essa pessoa Qual é a prova fez? que tu tem? É que até hoje se considerava que tudo aconteceu naquele dia. Mas com a ação do Ramagem, eles mesmos disseram que não. Foi antes. Eles estão falando que foi antes. Né? Então, qual é a prova que tu tem pra acusar a Débora do batom, que eu tô usando de exemplo aqui, que ela desses crimes aqui? Nenhuma, só que ela ficou presa 2 anos. Ela ainda segue em prisão domiciliar. Ó, a Juju tá aí, ó. Popcorn, ice cream. Oi, Juju. Oi, Julia. Enfim, então esses crimes aí que vão ser acusados e não faz sentido nenhum. Bom,